Quando éramos crianças, ganhar presente era um momento épico e cheio de alegria, quanto mais se fosse uma surpresa. Quando éramos um jovenzinho, os presentes vinham acompanhados de algumas condições que, se cumpridas, ganhava o presente. Se não cumpridas, não ganhava. O tempo passou e agora você tem de trabalhar e cumprir todas as ordens que lhe são atribuídas e empenhar-se em se tornar melhor naquilo que faz para poder pleitear um aumento no salário. Nessa fase inicial da vida adulta, qualquer decisão mal tomada pode te custar alguns anos até conseguir corrigir o caminho errado. Se você tomar um empréstimo ou financiamento sem entender as consequências que virão depois de assinar o contrato, você, sem saber, comprometeu a possibilidade de aprender a usar o dinheiro ao seu favor, isto é, fazê-lo trabalhar para você. Esse padrão parece acontecer com a grande maioria das pessoas e tomar decisões erradas é muito mais fácil do que evitá-las. Agora, se você tivesse o conhecimento que os investidores possuem, a mentalidade de longo prazo e paciência para acumular ativos ao longo do tempo, com certeza sua vida como um jovem adulto seguiria por caminhos mais tranquilos e abundantes. O problema por detrás desse padrão no comportamento na maioria das pessoas é o fato de que não se aprende finanças e investimentos nas escolas. Esses conhecimentos deverão ser adquiridos por você mesmo, a menos que seu pai lhe ensine. Caso contrário, ninguém irá te presentear com essa bênção. Nesse vídeo vou te mostrar como usar a estratégia de dividendos que os grandes investidores usam e apresentar para você o que é preciso saber para montar a sua própria estrutura de ativos financeiros que irá gerar renda passiva todos os meses para você. O vídeo está completo com tudo o que você precisa saber sobre dividendos e como aproveitar esse recurso na sua carteira de investimentos. E no final, eu vou ensinar como usar a lei ao seu favor para você economizar no imposto que você paga sobre os dividendos. E por último, mas não menos importante, vou contar a diferente estratégia de investimentos que precisei mudar em comparação de quando investia no Brasil. Lembrando que no Brasil ainda não é cobrado imposto sobre dividendos e proventos. E essa é a principal causa de tanto se falar em viver de dividendos no Brasil. Fato esse que não acontece no exterior. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, há cobrança de imposto sobre dividendos. E esse fato muda completamente a estratégia de investimentos. Olá, eu sou o Fernando Batista e nesse canal eu compartilho temas que eu estudo e aplico nos meus negócios e na vida. Como eu invisto meu dinheiro e também como eu busco criar várias fontes de rendas para poder investir cada dia mais e alcançar a liberdade financeira. Já deixa seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer e fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Se inscreva no canal e toque no sininho para não perder os próximos vídeos. O que é dividendo e por que as empresas distribuem? De forma resumida, o dividendo é parte dos lucros anual da empresa distribuído aos acionistas que possuem ações da empresa. A empresa pode decidir distribuir dividendos como parte de uma estratégia que faça com que mais investidores comprem suas ações, uma vez que os acionistas gostam de empresas que pagam dividendos regularmente. Outro motivo é quando a empresa possui um caixa robusto e distribuir um payout de 20% ou 30% desse recurso não afetará o crescimento saudável do negócio. Geralmente, empresas que já alcançaram um tamanho considerável de dominância do seu market share, ao ponto em que não lhes permite expandir muito mais, podem usar a distribuição de dividendos como forma de agradar o mercado. Como é o exemplo dessas empresas que fazem parte dos dividendos aristocratas e dos dividendos kings, que aumentaram seus dividendos anualmente nos últimos 25 e 50 anos consecutivos. A lógica por detrás da bola de neve. É fácil compreender que, para aumentar os dividendos, é necessário aumentar o número de ações de uma empresa, uma vez que você vai receber consoante a quantidade de ações que possuir, até a data limite que antecede ao pagamento. A lógica da bola de neve nos investimentos em dividendos está diretamente relacionado ao conceito de juros compostos e ao reinvestimento sistemático dos dividendos recebidos.
O termo faz alusão a uma bola de neve que, ao rolar montanha abaixo, cresce cada vez mais à medida que acumula mais neve, simbolizando o crescimento exponencial de uma carteira de investimentos ao longo do tempo. Imagine que você investiu $10.000 em uma empresa com um dividend yield de 5% ao ano e reinvestiu os dividendos. Suponha também que a empresa aumentou os dividendos pagos em 5% ao ano e os preços das ações também valorizou. No primeiro ano, os dividendos recebidos foram $500, que é 5% de 10.000. Reinvestindo os $500 que recebeu de dividendo, você compra mais ações. No segundo ano, agora o seu investimento total é de $10.500, dividendo recebido de $525, que é 5% de 10.500. Reinveste novamente os dividendos, comprando mais ações. Do terceiro ano em diante, o processo continua e o valor investido cresce mais rapidamente a cada ano. Esse efeito é impulsionado ainda mais se os dividendos aumentarem ou as ações se valorizarem. E após 20 ou 30 anos, sua carteira pode se transformar em um ativo muito maior, mesmo com um aporte inicial relativamente pequeno. Nesse exemplo, eu não descontei o imposto sobre dividendo, que é obrigatório na maior parte dos países do mundo, com exceção do Brasil, que por enquanto continua isento de imposto de renda. Incluir no portfólio ou não empresas que pagam dividendos. Há divergências de opinião quanto a ser uma boa opção para o portfólio incluir empresas pagadoras de dividendos, devido ao fato de ter de pagar o imposto de renda sobre o dividendo. Vamos entender o meu racional sobre essa questão. Antes de decidir se é uma boa ideia incluir empresas pagadoras de dividendos no seu portfólio, temos de entender as principais características que, em primeiro lugar, se a empresa não faz a distribuição de dividendo, ela está a reinvestir no negócio o dinheiro que seria distribuído. E isso é bom, porque a empresa ganha mais força de crescimento e suas ações aumentam, consoante a empresa se valoriza. Além de que você não precisará pagar imposto, uma vez que não recebeu dividendos. Se você investe para o longo prazo, essa economia de imposto fará muita diferença. Essas características valem para países que cobram o imposto sobre lucros e dividendos. Se o seu país não cobra imposto, receber dividendos será sempre uma boa ideia de renda passiva. Quando é bom receber dividendos? Imagina você comprar um ETF que foi lançado recentemente e que já tenha boa liquidez. Ele custa $10 cada ação e paga 40 cêntimos de dividendos anual. Veja bem, se você comprar esse ETF ao longo de sua vida, você terá uma vantagem muito grande comparado com outra pessoa que comprou esse mesmo ETF depois de 10 anos desde seu início. O ponto importante é que, conforme o tempo passa, o preço da ação aumenta conforme sua capitalização aumenta. Logo, o dividendo irá crescer junto, porque acompanha em percentagem o preço da ação. A sua grande vantagem é poder acumular muitas ações pelo preço mais baixo ao longo do tempo. E isso vai te permitir acumular e acompanhar o crescimento da ação. Além de que, o segredo para criar renda passiva com dividendos é acumular o maior número de ações de uma empresa. Eu usei neste exemplo o ETF. Entretanto, o mesmo acontece se você investir numa empresa que acabou de fazer seu IPO, pois você estará a comprar no preço, digamos, mais baixo. O imposto cobrado por alguns países. O Brasil é uma exceção quando falamos de cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Entretanto, isso parece estar mais perto do fim, uma vez que existem pelo menos 2 projetos de leis que tratam desse assunto. O projeto de lei número 2337/2021, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021. Esse projeto propunha a tributação de lucros e dividendos com uma alíquota de 15% na fonte. Entretanto, esse projeto de lei encontra-se parado no Senado Federal, sem previsão de retomada de tramitação. Além disso, em março de 2022, foi apresentado no Senado o projeto de lei número 643/2022. Esse projeto também propõe a tributação da distribuição de dividendos, entre outras questões relacionadas. Atualmente,
O PL 643/2022 está em tramitação no Senado Federal. Para os demais países do mundo, vou listar o imposto cobrado por cada país. Agora que você conhece a alíquota de imposto que o seu país cobra sobre o dividendo, você pode calcular exatamente a quantidade de ações necessárias para conseguir receber de dividendos de acordo com os seus objetivos. Como economizar no imposto sobre dividendos? Você já sabe que os governos ficam com uma grande parte dos nossos ganhos oriundos de investimentos. Ou seja, você trabalha, economiza para sobrar algum dinheiro, estuda para aprender a investir e quase sempre há algum custo para aprender mais rápido, investe todos os meses consistentemente e quando finalmente chega o momento de colher os frutos de todo o esforço dedicado, o governo aparece como em um assalto e toma sua parte dos lucros que você conseguiu depois de tanto esforço e dedicação. Existe uma maneira de aliviar essa cobrança de imposto sobre seus dividendos, que quase não se fala na internet. Existe um acordo fiscal entre os Estados Unidos com alguns países do mundo que se aplica a pessoas comuns que querem investir em empresas americanas, desde que seja cumprido alguns critérios bastante simples. E para aceder ao acordo é preciso submeter um formulário chamado de W-8BEN, que é usado por pessoas físicas que não são cidadãs nem residentes dos Estados Unidos, para informar ao governo americano que você é estrangeiro e, portanto, paga impostos no seu próprio país, não nos Estados Unidos. O W-8BEN pode permitir a aplicação de taxas de imposto reduzidas ou até isenção em alguns tipos de rendimentos, como juros, dividendos ou royalties, recebidos de fontes americanas. Veja uma tabela onde listei 10 países que têm acordo fiscal com os Estados Unidos e 10 países que não têm o acordo fiscal. Aqui estão os 10 países aleatórios que possuem acordo fiscal com os Estados Unidos para evitar a dupla tributação: Portugal, Canadá, Alemanha, Japão, Austrália, Reino Unido, França, México, Itália e Índia. E agora, os 10 países aleatórios também que não possuem acordo fiscal com os Estados Unidos, para evitar a dupla tributação: Brasil, Arábia Saudita, Nigéria, Argentina, Colômbia, Vietnã, Peru, Indonésia, Costa Rica e Bolívia. Nesses casos, rendimentos pagos por fontes dos Estados Unidos podem estar sujeitos à alíquota padrão de 30% para não residentes, salvo exceções específicas. Preencher o W-8BEN continua importante para evitar problemas e possíveis retenções adicionais. Para ter certeza se o seu país tem esse acordo fiscal com os Estados Unidos, o melhor a fazer é perguntar para a corretora que você está a usar para investir. Eles deverão lhe informar. Mudei de ideia sobre dividendos quando comecei a investir nos Estados Unidos. Quero compartilhar com você uma mudança de pensamento que tive quando comecei a investir nos Estados Unidos, assim que me mudei para Portugal em 2016. No Brasil, há uma ideia muito bem definida sobre dividendos, que se formou devido à condição de isenção sobre lucros e dividendos que o país oferece. Essa ideia de criar um portfólio de investimentos com ações pagadoras de dividendos funciona muito bem no Brasil devido às suas características únicas de mercado. Entretanto, quando comecei a montar meu portfólio só com empresas americanas, tive que estudar o mercado americano e logo notei que essa ideia de empresas pagadoras de dividendos não existe como no Brasil. Eu percebi que é possível aumentar seu capital investido muito mais rápido se incluir empresas de crescimento, como por exemplo, as empresas de tecnologias, as Magnificent Seven, que são as 7 maiores empresas americanas. Vale destacar a Nvidia, que em 2024 se valorizou 194%. Essas 7 empresas e muitas outras que são consideradas de crescimento priorizam o dinheiro que poderiam distribuir aos acionistas como dividendos para potencializar seu crescimento. Por isso, é normal vermos essas empresas na vanguarda da inovação tecnológica e na criação de tendências. Outra característica que corroborou com minha mudança de pensamento e que me chamou a atenção são as empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos. O percentual de yield, na média, fica próximo de 3% ao ano, enquanto no Brasil
é normal vermos empresas pagarem 7, 10% de yield ao ano. Essa característica do mercado americano nos faz pensar primeiro qual é o nosso objetivo. Se for para a construção de patrimônio financeiro, pode ser interessante incluir mais empresas de crescimento. Caso já esteja na fase de precisar usufruir do dividendo para viver, pode ser mais interessante incluir mais empresas de valor que pagam dividendos frequentemente. É importante compreender que a volatilidade das empresas de crescimento costuma ser maior em comparação com empresas de valor que distribuem dividendos. E como vimos ao longo desse conteúdo, é importante você entender como incluir a estratégia de dividendos no seu portfólio de investimentos na medida certa. Essas informações valem muito e podem te ajudar a não deixar dinheiro na mesa, expressão usada quando você poderia ter ganhado mais dinheiro. Me refiro especificamente a respeito de receber 3% de dividendos anual e deixar de multiplicar seu capital por não ter empresas de crescimento. Para você que ficou comigo até o final, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e toque no sininho para não perder nenhum conteúdo. Esse canal é recente e eu quero pedir que me ajude a chegar em 500 inscritos, que é o primeiro requisito exigido pelo YouTube para monetizar o canal. Me acompanhe para aprendermos juntos a multiplicar nosso dinheiro e a criar várias fontes de rendas ativas e passivas. Um abraço e até o próximo vídeo.